com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, conforme já foi anunciado, nós vamos dar sequência à exposição do livro do Cântico dos Cânticos. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Cântico dos Cânticos de Salomão. E nós vamos ler capítulo 5, do verso 2, até o capítulo 6, versículo 3, do Cântico dos Cânticos de Salomão. Nós estamos utilizando nesta série de mensagens a versão King James atualizada. Nós achamos que ela foi mais poética na tradução do texto do Cântico dos Cânticos. E eu convido você a acompanhar conosco. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 6, versículo 3. Mais um poema, mais uma cena, mais um capítulo dessa linda história de amor. Só que o tema de hoje à noite é quando o sonho do casamento se transforma em pesadelo. E os irmãos vão entender por que nós colocamos esse tema à medida que formos expondo o texto. Diz assim a palavra de Deus, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2, até o capítulo 6, verso 3. Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Abre-me a tua porta, ó minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda pomba que amo. Vê, a minha cabeça está molhada do orvalho, o meu cabelo repleto do sereno da noite. Já despi a minha túnica, querido, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei de colocá-los sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta de tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Chamei-o, contudo ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram meu manto. Ó amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, dizei-lhes que caí enferma de amor. Ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer? Ó tu, a mais formosa entre todas as mulheres de Israel, que é o teu amado mais do que outro amado, para que nos obrigue a jurar? O meu amado é alvo e está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10.000 homens. A sua cabeça é como o ouro mais refinado. Os seus cabelos ondulam ao vento como os ramos de palmeiras, pretos como a plumagem dos corvos. Os seus olhos são como os olhos das jovens pombas junto aos regatos de água pura, lavados em leite
incrustados como finas joias em seu rosto. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfumes. Seus lábios são como os lírios que destilam a mais pura mirra. Seus braços são como cilindros de ouro maciço, com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são verdadeiras colunas de alabastro, mármore, firmadas em base de ouro puro. Sua aparência é como o próprio Líbano, ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura, ele é todo uma delícia. Assim é o meu amado, meu irmão e amigo, ó filhas de Jerusalém. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dizei-nos aonde foi o teu amado, a fim de que o procuremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. Eu pertenço ao meu amado, e o amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs, e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a palavra que nós acabamos de ler para a nossa vida conjugal, para as nossas famílias, nossos relacionamentos e também para a nossa vida espiritual, pois nós também temos aplicado o texto espiritualmente para a nossa vida. Primariamente, o sentido real do texto, primário do texto, que trata do relacionamento de um homem e de uma mulher. E aplicando o texto para a nossa vida, já que é um texto inspirado, nós vamos tirar aqui também lições para a nossa vida espiritual. Mas oremos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por este privilégio de, mais uma vez, poder abrir a Tua palavra junto com o Teu povo e juntos nós partilharmos dos Teus ensinos, das maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor, de uma forma toda especial, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir lendo o texto e considerando o texto à medida que formos lendo, explicando e aplicando para a nossa vida. Como eu disse, o tema da nossa mensagem hoje é quando o sonho do casamento se transforma em pesadelo. Se você vem acompanhando a série, e se você perdeu alguma mensagem, as mensagens estão no canal da nossa igreja, tem lá uma playlist com todas as mensagens. Se você acompanhou, por exemplo, a mensagem anterior que nós ministramos, você vai ver que no sermão anterior nós falamos sobre a cena do casamento, o poema que retrata o casamento de Salomão e da Sulamita. Capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 1. Nós tivemos a fase do namoro, a fase do noivado, e chegou a fase do casamento, o tão sonhado dia, o tão esperado dia para aquele casal que estavam tão felizes na sua lua de mel. Nós vimos como a Sulamita e as suas amigas descrevem a chegada do rei. Elas dizem, olha, o que está vindo do deserto? O que é isso que está vindo aí com colunas de fumaça, com mirra, com pós aromáticos, com perfumes? E alguém diz, é a liteira de Salomão. Ele está vindo, é uma liteira muito bonita. A liteira era uma espécie de cadeira real que era transportada pelos homens e eles levavam ali o rei.
E Salomão tinha mandado fazer uma liteira de luxo, bonita, com madeira preciosa, com prata, com os acolchoados muito bem preparados, com púrpura, toda perfumada. E havia homens valentes, homens de guerra, os fiéis escudeiros de Salomão que estavam vindo com ele. A sua mãe tinha mandado fazer uma coroa preciosa para ele, para o dia do seu casamento. Ele estava todo perfumado, e é uma coisa linda, maravilhosa, o cortejo nupcial do rei Salomão. E quando eles se encontram, ele começa a elogiar a sua amada. Ele elogia ela, ele fala desde os seus olhos até a relação sexual que eles estavam tendo no casamento. Ele trata da forma mais clara possível, elogiosa, e ele chega ao ponto de dizer que, olhando para ela, ela não tinha defeito algum, ele não via nenhum defeito nela. Ele olhava para os seus olhos, olhava para a sua boca, olhava para o seu cabelo, para os seus seios, para o seu corpo como um todo, para a sua maneira de ser, para a forma como ela cuidava de si, e ele não via nela nenhum defeito. Ela era bonita, bela, maravilhosa para ele. E aí ela convida ele para entrar no seu jardim, porque ele disse que ela era como um jardim fechado, uma fonte reclusa, uma fonte lacrada. Ele está descrevendo a virgindade dela. E ele diz que esse jardim fechado, essa fonte reclusa, era muito especial, e era belo e tal. E ele vai falando e descrevendo, e depois ela diz assim, ela convida ele para entrar no jardim e desfrutar de todas aquelas bênçãos e belezas da união conjugal. Então nós vimos na mensagem anterior esse casamento consumado com a relação sexual. E eu chamava atenção para os irmãos para a seguinte coisa: o sexo é uma bênção de Deus. O sexo desfrutado no contexto do casamento, no contexto do matrimônio, é bênção, é um presente, é uma dádiva do Senhor. Não é pecado, não é sujo, não é uma coisa horrível, nada disso. O sexo dentro do casamento tem que ser visto como bênção de Deus, tem que ser desfrutado como bênção de Deus. Agora, as festas de casamento antigas eram diferentes das festas de hoje. A festa de casamento lá no contexto de Israel durava dias, semanas. Não era uma festa como nós vemos hoje, que já é muito cara, já tem muita coisa, mas que dura no máximo 3, 4 horas. E que já é muito estressante para os noivos, porque tem que ficar tirando foto, atendendo todo mundo, falando com todo mundo. E quando o noivo vai sair com a noiva para a lua de mel, o cara já não tem mais força nenhuma, nem a mulher. Eu acho que se eles pudessem fugir daquele momento ali, eles fugiam. Pois bem, no texto anterior nós vimos o casamento. Agora nós vamos ver uma cena no poema, na história de amor, uma cena dramática, terrível, assustadora. Por isso que eu coloquei o tema: quando o sonho do casamento se transforma em pesadelo. Porque se você prestou atenção no que nós acabamos de ler, é como se fosse um contraste com tudo aquilo que nós estamos vendo no livro de Cântico dos Cânticos. Porque desde o primeiro capítulo nós estamos vendo declarações de amor, nós estamos vendo um romance muito forte, nós estamos vendo o casal apaixonado, nós estamos vendo eles elogiando um ao outro, é aquela coisa maravilhosa, 1000 maravilhas, 5 estrelas. Aí chegou o casamento, e houve a consumação do casamento, e houve a relação sexual do casal. Só que agora aquela jovem, ela tem um sonho.
Os estudiosos se dividem aqui até que ponto o texto que temos diante de nós é um sonho, porque ela estava dormindo literalmente, ou se é algo que acontece com todos nós. Você já teve assim, aquela sensação que você não está dormindo completamente, mas também você não está acordado plenamente. Está meio assim, não pega no sono e tal. E nessas horas, principalmente quando você trabalhou muito, está cansado ou alguma coisa, nessas horas vem à sua mente as coisas recentes. Ou a sua mente, o seu subconsciente, ele começa a projetar coisas, a lançar coisas que até hoje não se sabe muito bem como isso é produzido. Eu estava conversando com o Dr. Medeiros, que é psiquiatra e que tem mestrado nessa área, e eu estava falando com ele: Medeiros, como é que é a questão dos sonhos? E ele estava dizendo exatamente isso. Às vezes pode ser o subconsciente, né, Medeiros? A pessoa foi dormir e o subconsciente dela botou para fora alguma coisa que estava lá dentro. Porque a Bíblia diz que do muito trabalho vem os sonhos. Mas não é só muito trabalho. Pode vir de outras coisas. Pode vir exatamente de uma situação como essa, que você foi se deitar, mas você começa a refletir, a pensar, a colocar a sua mente para funcionar, e vem coisas que você nem imaginava. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Olha o que é que diz o texto no verso 2. Diz assim, aqui na King James atualizada, diz assim: eu estava quase adormecida. Na versão atualizada tradicional diz: eu dormia, mas o meu coração velava. É porque a expressão no hebraico é difícil de traduzir. Ela dá a ideia de, ou pode ser realmente um sonho, nós estamos diante de uma situação aqui onírica, ou pode ser que ela estava quase pegando no sono, ela estava cochilando, ela estava naquele limiar ali de entrar no sono. Mas olha como é que diz o texto: eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Ou seja, o coração dela estava em plena atividade. Lembre-se que coração aqui, coração na Bíblia não é o órgão que bombeia o sangue. Coração aqui fala do ser interior, fala da nossa mente, fala do que nós temos de mais íntimo no nosso ser, que ainda é uma fronteira para a pesquisa, para as ciências humanas. Não é todo mundo que consegue navegar aqui, não. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente. É o coração da pessoa, quando fala aqui do centro das emoções. Mas veja o que estava acontecendo. Ela estava quase adormecida, mas o seu coração estava vigiando. Ainda estava alerta. Aí, nesse momento, olha o que ela diz: escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. O que pode estar acontecendo aqui, meus irmãos? E como eu disse, Cântico dos Cânticos é um texto extremamente difícil, por isso que a maioria dos pastores não pregam os textos poéticos, porque é difícil mesmo. Mas o que pode estar acontecendo aqui? Imagine a cena anterior, o casamento. E eles tiveram relação sexual, a lua de mel, mas a festa durava dias, semanas, no mínimo 7 dias. E eles têm que estar dando atenção aos convidados, e ver gente de todo canto. Lembre-se que é um casamento real. É o casamento do rei, não é o casamento qualquer um, não, é do rei. Que só os escudeiros dele que vieram foram 60 escudeiros. Imagina aí, fora as amigas da noiva e os demais convidados. E eles têm que dar atenção a esse povo todo.
E o tempo está passando. Mas ninguém vive só de lua de mel. Tem que voltar às atividades. Aí a menina volta para o seu aposento. No contexto da época, não era como hoje, né? O homem tinha o seu aposento, a mulher tinha um aposento dela, principalmente numa situação como essa do rei, né? Então, não era como nós estamos acostumados aqui, né? Que você mora na mesma casa, dorme junto no mesmo quarto. Não era assim, principalmente a mulher do rei. Então, ela vai para o seu aposento e o rei está voltando para as suas atividades ou está dando atenção aos convidados. Mas a mente dela continua funcionando. A mente dela ainda não parou. Ainda está na festa, ainda está lá no olho de mel, ainda está naquele momento que foi ímpar, singular na sua vida. E ela dormia, mas o seu coração velava. Ou ela estava quase adormecendo e o coração dela estava ainda remoendo todo aquele momento maravilhoso na vida dela. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não foi isso que aconteceu com você, não? No seu casamento, no início da sua vida conjugal, ou no início do namoro, no noivado, você ia dormir, mas não conseguia dormir, pegar no sono direito, porque estava pensando na amada. Imagine Júlio César, ia para a casa de César, quando voltava, aí ficava até tarde da noite naquela época, porque Júlio César é do tempo passado, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet. Eu acho que não tinha nem energia, né, Júlio? Aí Júlio chegava em casa, não tinha o celular, não tinha internet, não tinha nada disso para ele conversar com César, mas ele ficava pensando. Aí ele ia se deitar e queria dormir, mas a mente estava lá em César. É isso que está acontecendo aqui. Agora, o que houve? Ela diz: escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Lembre-se, tem duas possibilidades: ou nós estamos diante de uma situação literal, ou nós estamos diante de um sonho, de uma situação onírica, de um sonho. Ela está sonhando, ela está tão cansada da situação, e eu vou mais por essa linha. A festa foi tão cansativa que ela ainda está pensando na lua de mel, ainda está pensando na festa, ainda está pensando em tudo aquilo que aconteceu, e ela vai ter um sonho que na verdade transforma-se num pesadelo. Eu acredito que não é literal isso aqui, porque entraria em contradição com todo o livro, com tudo o que aconteceu no livro. Mas alguns vão entender que é uma história literal e que não seria simplesmente um sonho. Escutai, eis a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Ela sonha com o seu amado, ela visualiza o seu amado, ela escuta o seu amado batendo a porta. E o que é que ele diz para ela? Abre-me a tua porta, ó minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda pomba que amo. Vê, a minha cabeça está molhada de orvalho, o meu cabelo repleto do sereno da noite. Imagine que aquele homem, ele voltou para as suas atividades, ele é o rei, ele tem que prestar serviço, né? Ele tem que exercer ali as suas atividades reais. A esposa foi para os aposentos dela, e aí ele resolve, em algum momento, ir lá, para, mais uma vez, desfrutar de uma noite de amor com ela. Afinal de contas, eles agora são casados, legalmente, estão casados, já tiveram a lua de mel, mas ele está querendo mais. E aí ele enfrenta a noite, ele vai a pé, ele é molhado com orvalho, que naquela região é muito forte, ele está molhado, é de noite, ele está batendo na porta e ele está pedindo para ela: abre-me a porta.
E ele diz: minha amada, minha irmã, você é sem igual, você é linda, você é como uma pomba. Ele vem usando essa expressão em vários momentos, os olhos como os da pomba, e ele chama ela como uma pomba, que fala de beleza, de pureza, de candura. Ele está elogiando ela. E ele ainda diz assim: olha, veja como é que eu estou. Vê que a minha cabeça está molhada do orvalho, ou seja, era de noite, já era tarde, ele estava molhado do orvalho e o seu cabelo repleto do sereno da noite. Ele está dizendo: minha filha, eu estou aqui, eu vim lhe encontrar, eu quero receber mais uma vez o seu carinho que ele havia elogiado no poema anterior. O seu carinho é melhor do que o vinho, as suas carícias é a melhor coisa que eu posso ter. E aí ele está chegando ali. Ela está sonhando com isso. Ela está vendo isso. Ela está visualizando toda essa situação. Aí o que acontece? Ela começa a dar desculpas para não receber o seu marido, o seu amado. Eu entendo que é um sonho porque essas desculpas aqui fogem completamente a todo o romance, a todo o poema anterior e que vem depois. Mas olha as desculpas que ela dá. Olha o que ela diz: já despi a minha túnica, querido, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei de colocá-los sobre o chão de novo? Cá entre nós, não é uma desculpa esfarrapada? O que ela está dizendo aqui é que ela já havia se despido, ou seja, ela estava nua. Pelo o texto aqui, ela dormia completamente nua. Ela já tinha tomado banho, já tinha se perfumado, já tinha se deitado, tirado as sandálias. Ela já estava deitada. E é claro que se ela é casada com Salomão, se ela é casada com o rei sabia como é que ela dormia, como é que ela se preparava. O rei sabia que aquela hora ali ele podia ir lá, que iria encontrar sua esposa cheirosa, bonita, completamente nua em cima da cama. E ele chega e diz: abre-me a porta, minha querida, minha amada, minha linda, vê que eu estou tomado do orvalho, meus cabelos estão com o sereno da noite. Aí ela diz: meu querido, eu já despi a minha túnica, eu já estou deitada, eu terei de vestir a minha túnica novamente, eu vou me levantar para abrir a porta, eu vou ter que vestir uma túnica. É uma desculpa esfarrapada, porque a mulher não precisa se vestir para ir atender o marido. Olha o que ela está fazendo. Já lavei os meus pés, terei de colocá-los sobre o chão de novo? Qual o problema? Não parece ser outra pessoa aqui? Completamente diferente da que vinha falando anteriormente e da que vai falar depois aqui? Não parece ser uma cena assim trágica no casamento deles? Então é um pesadelo, não é um sonho, é um pesadelo que ela está tendo. Porque o seu amado, o amado da sua alma, aquele para o qual ela já tinha feito N declarações de amor, agora está ali chamando, batendo a porta, e ela não atende, dando desculpas completamente esfarrapadas. Aí ela diz: assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, eram as portas antigas, lembre-se que a casa dela era uma casa simples, então havia frechas ali que dava acesso àquele instrumento que travava as portas antigas. Está traduzido aqui como fechadura, mas está bem atualizado o negócio.
mas era uma trava na porta, né, as portas antigas. E ele sabia da brecha e ele coloca a mão para tentar abrir aquela porta, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Não é a mesma mulher, não é a mesma pessoa, não são as mesmas atitudes que está sendo tomada em relação a ele. Então, ela diz: assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. A ideia que o texto original quer passar é que ela estava, naquele momento, dando essas desculpas, mas ela desejava o seu marido, ela desejava estar com ele, ela desejava aquela noite de amor, mais uma vez, até porque no texto anterior foi retratado essa cena de amor de forma muito clara, mas ela não teve atitude para seguir adiante. E quando ela viu que ele estava entrando, o que ela coloca aqui é: assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. A ideia da língua original é que todo o seu corpo desejou. Ou seja, ela estava ali, já era noite, já era tarde, o marido está chegando, ela sabe o que o marido quer, ela está dando desculpas, mas o marido, ele está chegando e ela sente o desejo. Abrindo um parênteses aqui, você consegue imaginar aqui a famosa dor de cabeça que eu falei no sermão anterior? E eu disse que, graças a Deus que nós temos na igreja um médico, no conselho da igreja inclusive, eu já falei com o doutor Medeiros que ele vai passar remédio para dor de cabeça antecipado. Os irmãos podem, depois do culto, pegar a receita com ele, já passar na farmácia e deixar do lado da sua cama. Fazer igual aquele homem que chegou para a mulher e disse: minha filha tem hoje, ela disse: não, que eu estou com dor de cabeça. Só que ele já tinha passado na farmácia e já tinha comprado uns 60 comprimidos. E ele chegou assim, botou o envelope todinho e disse: pronto, toma esse aqui que vai dar certo. Ela estava dando desculpa, fazendo charme com aquela situação. Ela queria, mas estava dando desculpas, estava fazendo um charme exagerado. Porque tudo exagerado é complicado. Porque um certo charme ainda vai. Não quer, é isso, é aquilo, mas aí o homem investe mais um pouquinho, ele é inteligente, ele vai investindo, e a mulher, ela queria, ela só estava fazendo um charme. Mas aqui foi exagerado demais, demorou demais. O texto deixa claro que é como que isso aqui demorou muito. E veja o que aconteceu, meus irmãos, porque em nome de Jesus, isso aqui pode salvar seu casamento. Isso aqui pode fazer com que o seu casamento, o sonho do seu casamento, não se torne um pesadelo. Cântico dos Cânticos não está na Bíblia por acaso, está aqui para abençoar a sua família, o seu casamento, a sua relação conjugal. É a palavra de Deus que está sendo mostrada aqui para nós. Então, ela diz: assim que o meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte, e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Aí olha o que ela fez. Então, me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Olhe o que está acontecendo aqui. Um casamento que teve tanta pompa, tanto brilho, uma áurea de romance,
Uma relação sexual que é pintada no capítulo 4 como a coisa mais bela que pode existir, agora está enfrentando uma crise. Por quê? Porque o marido queria desfrutar daquilo que é o seu direito, daquilo que eles estavam desfrutando anteriormente, e a mulher, ela deu as desculpas dizendo: não, já despi minha túnica, vou vesti-la de novo, já lavei os meus pés, eu vou calçar a sandália de novo, vou pisar no chão e tal. E o camarada faz o sinal que vai entrar, mas ele não entrou. Ele não entrou. E quando ela se levanta daquele leito, que ela vai na porta, diz o texto que a sua mão destilava mirra e os seus dedos gotejavam perfumes, óleos perfumados. E tem duas linhas de interpretação aqui, e eu sigo uma já há algum tempo. Posso estar errado, mas acredito que não estou. A primeira linha diz que a mão dela destilava mirra e os dedos gotejavam perfume, porque ela estava toda perfumada. Ela foi dormir e, como toda mulher, geralmente quando vai dormir toma banho, bota creme, perfume. As mulheres são assim, né? Ou pelo menos deveria ser. Mas uma mulher normal é assim, ela vai dormir cheirosa. Então, quando ela se levantou, ela estava toda cheirosa, toda perfumada, cheia de mirra, cheia de óleo, cheia de perfume. E quando ela bota a mão na porta, então, aquilo ali está gotejando e está tomado de perfume, a maçaneta, a tranca da porta. Outros estudiosos, e eu estou nessa linha aqui, acreditam que o que está acontecendo aqui é o seguinte: aquele homem, o marido, o esposo, ele chegou naquela porta, ele chamou, ele implorou, ele pediu para ela abrir, ele colocou que ele estava tomado do orvalho e do sereno, ele pediu para entrar, ele queria ter uma relação com ela e ela não quis. O que ele faz? Ele simplesmente bota a mão na maçaneta da porta e ele deixa ali flores. Ele deixa ali flores perfumadas, ele deixa ali mirra, ele deixa perfumes, ele deixa flores, como prova do seu amor. Ela não está correspondendo ao amor dele, mas ele está dizendo: olha, como prova do meu amor, eu estou deixando aqui na maçaneta da porta, na tranca da porta, eu estou deixando aqui flores, perfumes, eu estou deixando aqui prova do meu amor por você. E aí quando ela se levanta, que ela bota a mão na maçaneta, que ela vê que tem ali pétalas, que tem ali perfume, que tem ali mirra, ela vê que aquele homem realmente a ama de verdade. Então eu sigo essa linha, como eu disse, posso estar errado, é um texto difícil, mas eu sigo essa linha de que o noivo, o esposo, ele está dando provas do seu amor, quando ele deixa ali na maçaneta da porta, ele deixa ali perfumes, ele deixa ali rosas, ele deixa ali flores, ele deixa ali uma prova do seu amor, mesmo que aquele amor não esteja sendo correspondido. Agora, para a gente começar a aplicar o texto para nós. Você está vendo o que está acontecendo aqui, meu irmão? Minha irmã? Você está vendo o pesadelo que essa mulher está tendo? Você está vendo o contraste com o final do capítulo 4 e o versículo 1 do capítulo 5? Quando eles estão descrevendo a relação sexual, aquele amor. Você está vendo que aquele ímpeto da lua de mel passou e que ela não cultivou isso, seja literalmente, se o texto for literal, ou que ela está tendo esse pesadelo, ela não está cultivando mais a relação sexual com seu marido, não é algo tão desejável, tão prazeroso, tão querido como era anteriormente. E isso é perigoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falava no sermão anterior que o casamento, ele não se resume à relação sexual. O sexo não é tudo no casamento. Tem gente que acha que é. E como eu fazia referência a Timothy Kelly no livro dele,
o significado do casamento quando ele diz que as pessoas casam porque elas acham que o casamento é simplesmente uma autorização para fazer sexo. É por isso que as pessoas casam. Elas não veem o casamento como um pacto, uma aliança, como algo com um significado muito maior do que uma relação sexual. É muito maior. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O sexo, ele fala muito como está o seu casamento. A relação sexual. Ela não é tudo, mas a relação sexual, ela é um bom termômetro para você ver como está o seu casamento. Quando o casamento está bem, quando a família está bem, a relação sexual é prazerosa e é frequente. Quando a coisa não está bem, não existe mais prazer na relação sexual, existe renúncia e a frequência é pouca. E a frequência é pouca. E cuidado para Satanás não entrar exatamente aí para destruir o seu casamento. Lembra de 1 Coríntios 7? O texto não é 1 Coríntios 7, mas Paulo está trabalhando lá muito bem. O que Paulo diz lá? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos dedicardes à oração, por pouco tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo está dizendo lá? O irmão decidiu assim: eu decidi que eu vou passar um mês orando e não vou ter sexo com a minha mulher. Ei, meu querido, você não pode fazer isso não, meu irmão. Primeiro você tinha que combinar com ela. Você combinou com ela? Porque quando você casou, o seu corpo é da sua esposa e o corpo da sua esposa é seu. Então, você não pode tomar essa decisão unilateralmente, não. Você tem que perguntar para ela. Porque seu corpo pertence a ela. E você também, minha irmã. Você não pode dizer assim: olha, vou passar 60 dias de oração e jejum, me dedicando à reunião da SAF, ao trabalho da igreja, às coisas de Deus, vou me purificar. Primeiro que a ideia de purificação já está errada. Porque sexo não tem nada a ver com isso. Sexo é bênção. E você não pode tomar essa decisão sozinho, sem o consentimento do seu marido. Não, mas o corpo é meu. Isso é o que diz as feministas e a mentalidade pós-moderna. Biblicamente, o seu corpo é do seu marido e o corpo do seu marido é seu. Porque vocês fizeram um pacto, uma aliança diante de Deus, de amar um ao outro. Agora, os dois combinaram. Vamos tirar um tempo para a gente orar, para a gente se consagrar. Vamos fazer um jejum de sexo? Vamos. Quantos dias? Você sabe o limite que você tem. Você sabe. O casal sabe. A decisão vai ser tomada até o limite do outro. Qual é o limite do outro? Uma semana, 15 dias, um mês? Qual é o limite dele? Não pode ultrapassar o limite. Não pode ultrapassar o limite. Para quê? Paulo diz: para que Satanás não tente você. Sabe por quê, minha irmã e meu irmão? Não faça do sexo uma arma, porque a vítima vai ser você. Não faça do sexo uma roleta russa, porque a vítima vai ser você. Quando você se nega para o seu marido, você está expondo o seu marido à desonra pública. Porque no dia a dia ele está trabalhando com mulheres cheirosas, bonitas, ele encontra pessoas na rua e tem muita Jezabel aí querendo tomar o marido que você tem. Talvez você olhe para ele e diga: ele não está mais assim como era, está fraco, está não sei o quê, mas tem algumas aí fora querendo o fraquinho mesmo. Querendo o fraquinho. Principalmente se ele tiver um dinheirinho aí, é que elas querem mesmo, para arrebentar o cara. Mas o outro lado também é verdadeiro, meu irmão. Tem muito cara aí saradão, tem muito cara aí cheiroso, cara que é mala, que sua esposa, você não está dando conta dela, você não está tratando ela bem, você não está dando assistência à sua esposa como deveria dar, e ela está sendo tentada. É uma serva de Deus. Não, pastor, mas minha mulher é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela tem hormônio, meu irmão. Ela pode viver na igreja orando de dia e de noite, de madrugada. Ela tem hormônio, ela tem ouvido. Você nunca disse uma palavra boa para ela, romântica. Você é bruto, é um jumento, um quadrado.
E aí tem um cara lá na rua, lá no trabalho, um vizinho, filho do capeta, que chega para ela e diz: você está linda. Ela pintou o cabelo, o cara viu. Você não viu. O jumentão achando que, não, porque eu boto comida dentro de casa, eu sou isso, eu sou aquilo, tem dinheiro. Aí a mulher pinta o cabelo, a mulher se ajeita, se perfuma tudinho, passa pelo cara 10 vezes, porque as mulheres são assim, né? Cá entre nós. A mulher, ela vai no salão, aí ela vem, ela fica dentro de casa, ela vai lá e vem cá. O homem, ele leva assim uns 30 minutos para cair a ficha que a mulher pintou o cabelo. O homem é difícil. Caiu a ficha, elogie, meu irmão, porque se você não elogiar, o outro lá vai elogiar. E o outro vai dizer: você está tão bonita. Olha, você é tão cheirosa. Olha, seu marido é um cara de sorte. Ela pode ser de Deus, mas Satanás pode entrar aí para destruir seu casamento, para destruir sua família. Por quê? Porque fizeram do sexo uma arma, se privaram daquilo que é bênção, que é privilégio, que é graça de Deus. Não deviam se privar. Foi o que aconteceu aqui. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que esse homem não força a mulher. Esse homem, ele não abandonou a esposa. Esse homem, ele deixa a prova do seu amor. A situação é difícil, ou não é, meu irmão? Agora, ele não abriu mão da sua esposa, não abriu mão do seu casamento. Ele deixou uma prova do amor. Ele deixou ali perfumes, óleos, mirra. Ele deixou ali na maçaneta da porta a prova do seu amor. Agora, veja aqui o que eu acabei de dizer aqui no texto de forma muito clara. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Chamei-o, contudo, ele não me respondeu. O que aconteceu? Quando ela viu que o marido tinha ido embora e que tinha deixado uma prova de amor, ela caiu a ficha da besteira que tinha feito e ela vai atrás dele, ela vai chamar por ele, ela vai clamar por ele. E ela não encontra, ele não responde, porque ele já tinha ido embora. Veja o que aconteceu com ela aqui. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram-me o meu manto. Está vendo aqui o que aconteceu? Você está vendo aqui como um abismo chama outro abismo? Você está vendo aqui como uma atitude errada, uma decisão, uma postura errada no casamento pode levar a consequências terríveis, trágicas na vida da pessoa? Ela não deveria ter se levantado antes, ela não deveria ter atendido o seu marido, que com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito, ele estava tratando ela, mas ela diz: não, já despi a minha túnica, eu já lavei meus pés, eu já estou deitada e eu vou me levantar de novo. Aí ele vai, bota a mão, ela está desejando, mas ela fez do sexo uma arma. Ela fez charme aonde não deveria fazer, ou fez demais. E aí ela se levanta e vai à procura dele, e ela sai nas ruas. Já era tarde, já era noite. Ela é confundida. A ideia aqui que os estudiosos pintam para nós é interessante, porque o que aconteceu? Os guardas da rua, os vigias da rua, quando viram aquela mulher no meio da rua, clamando pelo marido, chamando o noivo, essa mulher doida. Ou então uma prostituta, que está querendo um homem, uma hora dessa na rua. E não esqueça que ela era linda, bonita, formosa, era tudo aquilo que Salomão disse. Então ela sai nas ruas, e como ela está com roupa de dormir, como ela está naquele estado ali, e cheirosa, os homens dizem: é uma prostituta. E pegam ela, e ferem, tiram a sua túnica, abusam dela. Por quê? Como consequência das suas atitudes, das suas posturas erradas. Isso aqui é muito trágico, meus irmãos, porque imagine o pesadelo dessa mulher. Você já se colocou no lugar dela aqui, minha irmã?
Já imaginou você tendo esse sonho, esse pesadelo? Seu marido chegou para lhe procurar, você não quis, aí de repente ele vai embora, aí você saiu atrás dele, você é estuprada, você é violentada na rua, você é confundida com uma prostituta que está rodando a bolsinha no meio da rua. É isso que está acontecendo aqui. Aí ela diz: ó amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, dizer-lhes que caí enferma de amor. Diga para ele: se vocês encontrarem o meu amado, diga que desfaleço de amor, que eu estou tomada de amor, que eu estou enferma de amor, que eu não mudei para ele. Aqui a coisa começa a tomar outro rumo. É muito interessante, talvez o doutor Medeiros pudesse se debruçar melhor sobre esse texto. Dá uma tese, né, Medeiros? Porque o que está acontecendo? Você já teve um sonho que é ruim, mas no sonho você imagina que está acordado e você começa a resolver o problema no sonho? Só que você ainda continua dormindo. É a mente, é o subconsciente que está trabalhando. Então ela tem o pesadelo, mas dentro desse pesadelo ela começa a resolver a situação. A coisa é tão trágica que ela começa a tomar uma postura diferente. No próprio sonho, no próprio pesadelo, ela começa a reagir e ela se vê dizendo assim: ó amigas, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrardes o meu amado, o que vocês vão dizer para ele? Como diz na atualizada, o que vocês vão dizer? Diga para ele que eu desfaleço de amor, que eu estou embriagada de amor. Diga para ele que eu estou enferma de amor. Ela está repetindo o que ela já disse nos poemas anteriores. Ela está só reforçando aquilo que ela já havia dito. O que ela está dizendo é: apesar do que aconteceu, eu quero dizer que eu ainda o amo. E não era mentira, não era engodo o que estava acontecendo aqui. O que aconteceu antes foi simplesmente uma atitude errada, uma atitude impensada. Nós não sabemos a fundo porquê, o que levou ela a fazer isso, mesmo que em sonho. Se o sonho revela alguma coisa da realidade, ou algum sentimento escondido, alguma coisa lá dentro, né, como pensava Freud e tantos especialistas aí, mas o fato é que ela está lutando com isso. Ela não quer se dar por vencida dessa situação e ela está dizendo: eu reafirmo o meu amor pelo meu marido. Eu reafirmo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Porque o que esse texto está colocando para nós é que casamento não é mil maravilhas. Não pense que casamento é aquela história: e foram felizes para sempre. O cara acha assim, o jovem ele acha assim, né? Olha, principalmente os jovens evangélicos e que acham que porque leu a coleção de Douglas Wilson, ou leu os livros de John Piper sobre casamento, do pastor Hernandes, o livro de Augusto Nicodemo sobre família, aí ele acha que sabe tudo sobre casamento, sobre família. Ele leu 3 livrinhos, ele acha que já sabe tudo. Um devocional de casal. Aí ele diz: eu vou casar e o meu casamento não vai ter problema. O de papai e mamãe tem, o do pastor eu já sei que tem também, o dos irmãos da igreja, mas o meu, eu vou seguir tudo aqui direitinho, não vai ter problema. A gente sempre vai fazer sexo na hora que quiser, a gente nunca vai ter problema financeiro, nunca vai ter briga, nunca vai ter nada. Meu irmão, esse casamento aqui só se for de 2 bonequinhos de loja. E se for bonequinho de loja, nem sexo tem, né? Mas só se for 2 manequins. Porque o casamento de 2 pessoas realmente, filhas de Adão, ainda que convertidas, transformadas, tem problemas. Veja que o casamento aqui da Sulamita e de Salomão, que foi todo recheado de romantismo, de tudo, nem que seja no sonho tem problema. Nem que seja no sonho. O casamento está perfeito, mas a mulher sonhou você traindo ela. Aí você está dormindo tranquilo, a mulher dando um murro em você. Danado foi. Sonhei você me traindo.
Que doideira é essa? E você dá em mim? Eu já ouvi isso em gabinete pastoral. Pastor, a mulher me deu uma tapa. As mulheres são meio doidas. Eu digo, por quê? A mulher me deu uma tapa. Eu perguntei por quê, acordei assustado. Ela disse que é porque sonhou eu traindo ela. Eu disse, por que você bateu em mim? Porque você estava gostando. Mas era um sonho, danada. Sim, mas eu estou com raiva. É terrível. É terrível. Então, casamento tem sim, tem problema, tem dificuldade, tem lutas, tem aquele dia que não tem condição mesmo de ter relação. Mas o que esse texto coloca para nós é que nem ele está abrindo mão dela, nem ela está abrindo mão dele. Você percebe isso aqui? Você viu que ela pisou na bola, mas ele não está abrindo mão dela. Ele vai embora, mas ele deixou lá a prova de amor. Aí agora, ela, diante dessa situação, ela está fazendo as filhas de Jerusalém jurar de que se encontrarem o seu amado, reafirme para ele que ela continua amando ele de todo o coração, que ela está enferma de amor pelo seu amado. Ou seja, tem problema, meu irmão, mas não abra mão do seu cônjuge em nome de Jesus. Não abra mão. Tem dificuldades. Está comprovado, e o pastor Hernandes trabalha isso muito bem no livro dele, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, que o segundo casamento, em 10 anos, se durar 10 anos, o cara descobre que, na grande maioria das vezes, é pior do que o primeiro. Porque às vezes o problema não é o outro, sou eu, que não soube administrar as intempéries, as dificuldades do relacionamento. E hoje, meu irmão, a coisa está séria. Porque a pessoa já casa pensando em se separar. Ela já casa dizendo assim, será que vai dar certo? Então ela já casa com a possibilidade de se separar. E aí qualquer coisinha, qualquer besteira, qualquer picuinha, o casal está se separando. E o cara diz assim, eu abri mão da minha esposa porque ela é isso, porque ela é aquilo. Aí casa com outra. Aí ele descobre que essa aqui tinha os defeitos da mulher dele, ainda tem mais um dobro. Ainda tem outros. Aí ele diz, eu vou deixar essa também, aí já vai para outra. Até ele descobrir que ele também é um miserável. Como o alienista de Machado de Assis, né? O cara botava todo mundo no hospital lá de doido, e no final ele é que é o doido. Era um médico, né? Simão Bacamarte, né? Ele consultava o cara, você é doido, bota lá no hospital dos doidos. O outro é doido, tal. No final o doido era ele também. Então, cuidado, meu irmão, não abra mão do seu casamento. Não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu marido. Como eu disse na outra mensagem, e ela vai fazer referência a isso aqui também, olhe mais para o seu cônjuge, para as virtudes, foque nas virtudes. Salomão vai dizer no capítulo 4, olha, tu és toda formosa, você não tem nenhum defeito. A pergunta é, a sulamita, será que ela não tinha defeito? Nem que seja uma manchinha, nem que seja uma espinhazinha, nem que seja uma unhazinha encravada, será que essa mulher era perfeita? Claro que não. Mas ele estava focando nas virtudes e não nos defeitos. Porque se você for procurar defeito, meu irmão, tem demais. Mas foque nas virtudes. Se você for procurar defeito, minha irmã, no seu marido tem demais, mas foque nas virtudes. Foque no homem que ele é, no homem de Deus que ele é, no pai que ele é. Comece a ver as qualidades do seu marido, para que o seu casamento não seja destruído. Porque se vier falar comigo, eu vou fazer igual aquele pastor, que o cara, ele pegou um Uber, e aí o cara do Uber, para puxar a conversa, começou a conversar e identificou que ele era pastor. Aí o cara disse assim, rapaz, pastor, eu estou pensando em me separar. Aí o pastor disse, se separar? Ele disse, por quê? Porque minha mulher, quando eu casei, era uma beleza, pelo amor de Deus. Era uma coisa linda, uma joia preciosa. Mas hoje, aí, olha aqui a foto da minha mulher. Olha o jaburu que virou mesmo. Aí o pastor experiente disse assim, meu querido, eu quero ver uma foto tua quando tu casou e quando tu é agora também. Me mostra uma foto tua.
seu miserável. Cuidado, meu irmão. Porque você vai trocar a tua esposa porque ela está madura, porque ela já está na meia idade, e você vai trocar por uma de 20. Primeiro, saiba que a de 20 só quer seu dinheiro. Segundo, se prepare para chifre. Pode se preparar. Um dia desse eu disse para um aqui na igreja, não é aqui da igreja não, veio aqui conversar comigo, e a gente estava conversando, e ele disse assim, estou casando com uma boizinha de 17 anos. Eu disse, já preparou o chapéu? Ele disse, que é isso, você está me humilhando? Eu disse, não, se você é um coroa, você vai casar com uma boizinha, você está achando o quê, meu irmão? Você está esperando o quê para a sua vida? Então, o ponto aqui é, o casamento tem problemas, mas não abra mão do seu cônjuge. Fiquem firmes, permaneçam firmes. Mas, abrindo parênteses, vamos diminuir a dorzinha de cabeça, né, minha irmã? Em nome de Jesus, dá uma ajudazinha. Agora, olha o que diz as filhas de Jerusalém, para a gente caminhar para a conclusão. Ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer? Ó tu, a muito formosa entre todas as mulheres de Israel, que é o teu amado mais do que outro amado, para que nos obrigue a jurar? Porque ela está obrigando as mulheres, as moças, aquelas donzelas a jurar que se encontrasse um amado, a ideia aqui é que ela queria que procurassem e tal. Veja o que está acontecendo aqui, que muitas vezes, acontece na vida real. Eu não sei se era o propósito das filhas de Jerusalém, das mulheres aqui, das donzelas, mas eu sei que às vezes na vida real aqui acontece e é com propósito nefasto. O que muitas vezes acontece? A mulher vai contar para uma amiga, aí ela diz, mulher, você acha que no mundo só tem esse homem? Você só tem a olhar para esse homem? Esse é o conselho do mundo. Ou então o cara diz assim, rapaz, meu casamento está passando dificuldade, e está isso, está aquilo. Aí um amigo mundano, que não conhece a palavra de Deus, que não entende das coisas de Deus, que não tem temor a Deus, ele vai dizer assim, rapaz, e só tem essa mulher no mundo, é? Que doideira é essa? Você está apaixonado por uma mulher? Rapaz, o mundo está cheio de mulher, e você está aí doidando por causa de uma? No caso aqui era a mulher. O que esse homem tem para você fazer a gente jurar que vai encontrar ele, dizer que você está doente de amor, desfalecendo de amor, aflita? O que esse homem tem? O que ele é? Ele é melhor do que os outros homens? Ele tem algo diferente dos outros homens? Aí, meus irmãos, olha o que a sulamita vai fazer. Mesmo no sonho. Veja que ela é um pesadelo, mas que mesmo no sonho, e aí só o doutor para explicar, mesmo no sonho, se o sonho revela algo do nosso interior, do nosso ser, essa mulher realmente amava esse homem, porque mesmo no sonho ela não está traindo ele, ela não está abrindo mão dele, ela não está caindo na sarjeta, ela foi violentada, aí é diferente, mas ela mesmo, ela não abre mão do seu marido, nem sonho. Eu não vou nem perguntar aqui, que é para não dar confusão. Mas, cuidado, porque se Freud tiver razão, e se outros especialistas tiverem razão, às vezes o sonho está realmente revelando aquilo que está no nosso interior. Aquilo que está borbulhando lá no nosso ser interior, que às vezes a gente não tem nem consciência do que está, mas está ali preso e no sonho bota para fora. Saiu. E você precisa pedir misericórdia a Deus para trabalhar isso no seu coração. Agora veja o que ela diz, para a gente caminhar aqui para a conclusão. Aí ela diz, o quê? Vocês estão perguntando sobre o meu amado? Sobre ele? Por que eu desfaleço de amor por ele? Aí olha o que ela diz. O meu amado é alvo e está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10.000 homens. Nota de rodapé, a mesma pergunta anterior.
Essa mulher está sendo sincera? Tá. Agora, com certeza em 10 mil homens tinha cara mais bonito do que ele, não tinha? Mas para ela, ele era mais bonito do que 10 mil homens. O ponto aqui é, meu irmão, existe mulher mais bonita do que a sua? Existe, não seja hipócrita. Não venha querer dizer que não existe. Agora, para você, a mais bonita é a sua mulher. Existe homem mais bonito do que o seu, minha irmã. Agora, para você, ele tem que ser o mais bonito, não o cara da novela. Não o seu colega de trabalho. Você tem que olhar para ele, focar nele e pedir a misericórdia de Deus para que você enxergue nele a beleza que venha manter o seu casamento. Porque se você tirar o olhar do seu marido e começar a olhar a beleza do marido das outras, ou do homem da rua, é questão de tempo para Satanás achar uma brecha para destruir. Então, a mulher bonita tem que ser a sua e o homem bonito tem que ser o seu, minha irmã. Acabe com esse negócio de achar o marido das outras bonito. Não, bonito é o seu. O meu marido é bonito. A minha esposa é bonita. E abrindo mais um parênteses aqui, porque a série de Cântico dos Cânticos ajuda muito nessa questão. Por favor, meu irmão, quando você for fazer comentário da sua esposa, ou quando você for fazer comentário do seu marido, minha irmã, para as pessoas, se não é elogiar, por favor, não derrube o seu cônjuge em público. Se você não deve fazer isso nem pessoalmente ali, porque você vai machucar, você tem que ter muito jeito, principalmente em público. Uma das coisas que eu fico mais horrorizado é quando eu vejo uma mulher falando mal do marido, ou quando eu vejo um marido falando mal da esposa, seja na reunião da SAF, seja na reunião da UPH, seja no encontro de casais, não interessa onde é, não fale mal do seu cônjuge, destaque os pontos positivos. Se tem alguma coisa negativa, trate os dois. Feche a porta do quarto e trate os dois. Se ela está precisando de uma ajuda, ajude. Mas não fique expondo sua mulher diante das outras. Não fique humilhando sua mulher. Pelo contrário, valorize sua mulher diante das outras. A outra pode ser rainha. A outra pode ser modelo, pode ser o que for. Mas valorize sua esposa, abrace ela, beije ela, elogie ela, faça com que ela se sinta valorizada. E você também, minha irmã. Você também. Não, porque o outro é assim, porque o outro é saradão, meu marido é barrigudo, não sei o quê. Se está do lado do saradão lá, chegue para ele, alisa a barriga dele, sua barriga é tão bonita, meu filho. Eu amo essa barriga, eu sou gamado nessa barriga. Elogie o cara, não derrube. Não coloque para baixo, porque o diabo age exatamente aí. Então ela diz, o meu amado é alvo, e está com a pele rosada do sol, ele é o mais forte e bonito entre 10 mil homens. Aí ela começa a fazer o que ele fez no capítulo 4, quando ele começou a descrever a beleza dela. Ela está fazendo a mesma coisa. Ela diz, a sua cabeça é como o ouro mais refinado, os seus cabelos ondulam ao vento como os ramos de palmeiras, pretos como a plumagem dos corvos. Os seus olhos são como os olhos dos jovens, das jovens pombas, junto aos regatos de água pura, lavados em leite, incrustados como finas joias em seu rosto. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam a mais pura mirra. Seus braços são como cilindros de ouro maciço, com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são verdadeiras colunas de alabastro, mármore, firmadas em base de ouro puro. Sua aparência é como o próprio Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é todo uma delícia, ou todo desejável. Assim é o meu amado, meu irmão e amigo, ó filhas de Jerusalém. A gente precisaria bater palma para essa mulher. Porque as mulheres disseram, o que esse homem tem? O que ele é para você fazer a gente jurar que
vai encontrar e que você está desfalecida de amor. Ela diz: o que ele tem? Vou falar para você sobre o meu marido. Meu marido é assim, assim, assim. E ela começa a ressaltar a beleza do marido. Ela começa a ressaltar o cuidado que o marido tinha com o corpo. Ela começa a ressaltar que o seu marido é cheiroso. Agora, seja cheiroso mesmo, né, meu irmão? Tome banho, por favor. Você tem barba, meu irmão? Vê aí se a barba está bem tratada, se está perfumada. Porque só a misericórdia. Então, para a esposa também não mentir. Não pode mentir, minha irmã. Não pode mentir. Ele é cheiroso. Aí a barba do cara é fumo de cobra. Pelo amor de Deus, meu irmão. Então, ele é cheiroso, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo, mas que seja verdadeiro. E você, meu irmão, começa a olhar aqui e diga assim: eu preciso me cuidar. Porque como o texto anterior que ele elogiou a mulher se cuidava, era cheirosa, era bonita, tratava do cabelo, se ajeitava, era completamente feminina. Ela agora está elogiando ele, dizendo assim: o meu amado, olha, ele é assim, os seus olhos, as suas pernas, o seu tronco, isso, aquilo, meu amado. E ela começa a elogiar o seu amado. Mas o ponto aqui, ela está dizendo isso para as suas amigas, que questionaram. Agora, mais um parênteses: cuidado para você não estar elogiando demais seu marido para as amigas, e ela dizendo assim: Jesus, leva ela e deixa essa bênção para mim, né? Porque às vezes a mulher também exagera tanto no elogio do marido e fica contando as coisas do marido para a outra, que a outra diz assim: meu Deus, meu marido não tem nada disso. Ô Senhor, leva a tua serva, eu gosto tanto dela. Manda ela para as mansões celestiais, cantar no coral lá junto com os anjos, e eu vou cuidar dele. Não, cuidado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque às vezes também a mulher ou o homem falta sabedoria, fica falando demais a respeito do cônjuge. E detalhe, não fale da sua intimidade. Por favor, meu irmão. Eu acho que não tem coisa mais horrível do que um homem chegar para outro, um colega, para uma turma, e estar falando da intimidade que ele tem com a esposa. Eu acho que a mulher se sente um lixo, se ela souber disso. Mas cuidado também para você, minha irmã, não estar falando da sua intimidade com as suas amigas. E aí você está gerando nela pecado. Você está gerando no outro pecado. E está destruindo você e está destruindo o outro. Então, cuidado com isso. Mas eu admiro isso aqui. Que coisa extraordinária essa mulher está fazendo. E mesmo que seja no sonho, se o sonho está revelando algo inconsciente, olha que mesmo no inconsciente essa mulher era fiel, essa mulher amava, essa mulher elogiava o seu marido. Aí o texto conclui aqui no capítulo 6, do verso 1 a 3. Para onde foi o meu amado? Ó mais formosa das mulheres. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Dizei-os: foi o teu amado, a fim de que o percorremos contigo, o procuremos contigo? As filhas de Jerusalém, depois do que ela falou, elas disseram: espera aí, então o cara é tudo isso mesmo, então vamos procurar. Se o cara é isso mesmo, vamos orar, vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos trazer esse homem de volta, porque está difícil. Está difícil. Uma observaçãozinha aqui, viu? Minha irmã, por favor, desde o sermão passado que o cajado está batendo nas irmãs, mas é para o seu bem. É para o seu bem. Por favor, minha irmã, se você tem um homem de Deus, um homem de verdade, faça tudo para não perder. Primeiro que está faltando homem, viu? Tem muito mais mulher do que homem no mundo. De vez em quando passa aí na Record, né? Cidade que só tem mulher. Tem, já no Brasil, viu? No Brasil, um dia desse passou na Record uma cidade que só tem mulher, meu amigo. Que chegar um homem solteiro lá, ela fica tudo doida. Tudo doida. Então, primeiro está faltando um homem. E homem de verdade, aí é que está faltando mesmo. Homem do sexo masculino aí, cara que é... Tem. Agora, homem de verdade está faltando. Que tenha responsabilidade. Que realmente seja um homem de Deus. Está faltando. Aí o que acontece? Que eu estou acostumado a ver nas igrejas. Eu estou na igreja desde criança. Sabe o que acontece?
pastor Enoque, que está aqui também, sabe disso muito bem. O homem é de Deus, é envolvido na obra de Deus, é um homem que vive trabalhando na casa do Senhor, nos pés do Senhor, e a mulher cri-cri. Reclama porque o marido vai para a igreja, reclama porque ele é presbítero, porque é diácono, porque é pastor, porque é isso, reclama daqui, reclama dali, e algumas são tão usadas pelo diabo que consegue tirar o marido da igreja. Aí quando o marido sai da igreja, arruma logo uma mulher, aí ela tem o que ela quer. Quando o cara vivia no mundo, bebendo, fazendo tudo que não presta, ela não era assim. Aí ele vem para a igreja, o Senhor muda, ele não é mais namorador como antes, ele não bebe mais, ele passa o final de semana em casa com ela, tudo que ele ganha para dentro de casa, é um homem de Deus, um homem voltado para a família, e a mulher ainda fica achando defeito. Então, sinceramente, meu irmão, um pastor jamais vai pedir para alguém se separar, mas tem hora que o coração diz assim, rapaz, pelo amor de Deus. Ou então diz, minha irmã, abra a cabeça, por favor. Você prefere que seu marido esteja na igreja ou que ele esteja no motel com a mulher do mundo? Você prefere isso? Você prefere ver seu marido na casa de Deus ou ele passando o final de semana nos bares com os amigos ou viajando? É isso que você quer? Não. Então, valorize, minha irmã, dê graças a Deus. Enquanto seu marido estiver na casa de Deus, enquanto seu marido estiver envolvido com as coisas de Deus, enquanto seu marido estiver em casa, cuidando dos filhos, da família, valorize esse homem. Valorize. Louve a Deus pela vida dele. E você também, meu irmão, valorize sua mulher, viu? Porque uma mulher de verdade, principalmente dona de casa, está difícil. Tem um bocado aí só para tomar o dinheiro do cara e para destruir a vida do cara. Mas uma mulher de verdade, está difícil. Está difícil. Então, se você tem uma mulher de Deus, crente, de oração, que cuida de você, que zela por você, valorize essa mulher. Valorize. Porque é presente de Deus. Quem achou uma esposa, achou uma dádiva do Senhor. Um presente do Senhor. Mas às vezes o cara não valoriza a bênção que Deus deu. Concluindo. Aí ela diz, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. Eu pertenço ao meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Há duas linhas de interpretação aqui, que eu acho muito interessante. A primeira é que ela está descrevendo exatamente a ida dele para as suas tarefas. É uma coisa natural. A segunda, o texto é poético, o texto é extremamente simbólico. Ela está descrevendo aqui a sua fidelidade ao seu amado. Veja que ela termina essa parte do poema dizendo assim, aquilo que ela já disse antes, o meu amado é meu, não é de mais ninguém, e eu sou dele. E o que ela está colocando aqui para as filhas de Jerusalém é, onde é que está o seu amado? Aí ela diz, o meu amado, ele já está no seu jardim. Lembra o que era o jardim no capítulo anterior? O que ela está dizendo é, o meu amado, ele vai voltar, ou ele já voltou, e nós restauramos a nossa relação sexual, o nosso leito, o nosso casamento, a nossa vida. Sabe por quê? Porque o meu amado é meu, e eu sou dele. E nós não abrimos mão um do outro. Então eles voltaram àquilo que o capítulo 4 fala muito bem, no final, até o versículo 1 do capítulo 5. Eles voltaram a relacionar-se sexualmente, eles voltaram a viver a vida comum do lar, eles restauraram aquilo ali. Imagine ela acordando desse pesadelo, meio pesadelo, né? Ela acordando dessa situação e dizendo assim, puxa vida, era um sonho, era um pesadelo, mas no pesadelo ela conseguiu resolver e agora na vida real ela poderia voltar a se relacionar com seu marido. 3 aplicações práticas e uma espiritual para nós. Em primeiro lugar, mais uma vez, por favor, em nome de Jesus, cuidado com as desculpas
para vocês não se relacionarem sexualmente. Sexo antes do casamento é pecado. E nós não vamos abrir mão disso. É pecado. Pode ser fornicação, pode ser prostituição, é pecado. A falta de sexo no casamento também é pecado. Também é pecado. Porque no casamento o sexo é bênção de Deus, é dádiva de Deus, para ser desfrutado com alegria, com prazer, com amor. E como eu disse, é um termômetro. A gente vai ver se o seu casamento está mais ou menos ou está bem, dependendo da maneira como vocês estão lidando com a vida sexual. É um termômetro. Não pode ser arma, não pode ser tudo, mas é um termômetrozinho para mostrar se está bem. Segunda coisa, por favor, meu querido irmão, em nome de Jesus, nesse sentido, não deturpa o que eu quero dizer, mas nesse sentido aqui, as palavras têm muito poder. Vamos aprender a elogiar mais os nossos cônjuges. Vamos aprender a abrir a boca para abençoar, para elogiar, para focar nas virtudes e não nos defeitos. Então comece a olhar mais para o seu marido, minha irmã, comece a olhar mais para a sua esposa, comece a valorizar mais essa pessoa que Deus colocou nos seus braços, colocou na sua vida. Terceiro lugar, mesmo diante das dificuldades no casamento que todos nós temos, no dia que você vê alguém dizendo assim, meu casamento é perfeito, eu nunca briguei com minha mulher, eu não sei o quê, lá em casa é sexo todo dia, mentiroso, né? Principalmente, não, todo dia eu chego junto, mentira, mentira. Não existe esse casamento perfeito. Casamento tem lutas, casamento tem provas, casamento de vez em quando tem uma briga, né? Agora é bom quando é feito um acordo. Olha, a gente pode brigar do jeito que for, agora a gente vai dormir junto, tem que dormir junto, tem que orar e resolver a parada antes de dormir. Tem que resolver. E, entre aspas, né? Cá entre nós, às vezes depois de uma briga o romance é tão grande, né? Tem uma discutidazinha ali, aí se resolveu. Por isso que você nunca deve se meter em briga de casal. Seja dos seus filhos, seja de seus amigos, seja de quem for. Não bota a colher. Sabe por quê? Eles brigam, daqui a pouco se ajeita, vão para a cama, fica muito feliz, acorda que é uma benção, e você entrou no meio, já era. Ficou queimado. Então, por favor, mesmo tendo problemas, não abra mão do seu casamento. Que Deus tenha misericórdia dos casamentos da nossa igreja, das famílias, dos casamentos na casa do Senhor. E a aplicação espiritual. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos? Agora trazendo para uma realidade espiritual. Lembrando o que eu disse. Cantares, Cântico dos Cânticos, é um livro romântico. O sentido primário do texto é a relação de um homem com uma mulher. Não pode espiritualizar. Agora, depois que eu interpretei gramático, historicamente, e eu dei o sentido correto do texto, aí eu posso aplicar o texto espiritualmente. Veja o que eu fiz primeiro. Eu expus o texto dentro da realidade do casamento, estou aplicando o texto dentro da realidade do casamento, e agora eu quero tirar uma lição espiritual, porque é um texto bíblico, e porque também fala do relacionamento de Cristo com a igreja, quando a gente aplica. Sabe o que está mostrando aqui? Muitas vezes, o noivo da nossa alma, o amado da nossa alma, ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter uma vida realmente efetiva conosco. E nós damos desculpas, e desculpas, e desculpas, e desculpas. E com isso, nós estamos destruindo a nossa própria vida. A nossa própria vida. Você é a noiva de Cristo. Você tem um relacionamento com Cristo. E você não deve dar desculpas para não ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida voltada para as coisas de Deus. Você não pode usar nenhum tipo de desculpa para não construir um relacionamento real, vivo com Cristo. Ele é o amado da sua alma, Ele é o seu noivo. Ele é aquele que vem buscar a sua igreja e para todo sempre estará casado com ela. E nós não podemos jamais dar desculpas e mais desculpas.
E veja o que acontece aqui, meus irmãos. Quantas pessoas que no ambiente da igreja estavam simbolicamente casados com Jesus, num relacionamento com Jesus, numa vida com Jesus, e aí começa a dar desculpas na vida, e daqui a pouco sai lá para fora, e vão procurar o Senhor aonde Ele não está, e destrói a vida, são violentados, são muitas vezes destruídos lá fora. Por favor, meu querido, em nome de Jesus, ame ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Expresse isso através dos louvores, através das orações. Fale dos atributos, da grandeza do seu Redentor, do amado da sua alma. Não existe ninguém mais belo do que Ele, mais amoroso do que Ele, mais especial para nós do que o Senhor Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma. Ele vale mais do que qualquer ser humano, do que qualquer coisa. Ele é o amado da nossa alma. E se alguém disser para você assim, olha, por que você ama Jesus? Porque eu amo a Jesus? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Criador, porque Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele deu a vida por mim. E você começa a mostrar a beleza, a singularidade, a magnitude do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, não despreze esse relacionamento com Cristo, com o Senhor da sua vida, o amado da sua alma. O Cântico dos Cânticos pode ser aplicado sim, tendo a interpretação correta, ele pode ser aplicado sim como relacionamento de Cristo com a igreja. Esse relacionamento que eu não abro mão do meu Senhor. Eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do meu relacionamento com Cristo. Pode dar o que der, eu não abro mão nem em sonho, eu não abro mão. Eu sou crente em Jesus, eu amo a Jesus, eu dediquei minha vida a Jesus, e um dia eu vou estar com Ele para todo sempre. Eu não abro mão dEle, nem em sonho. Eu espero em Deus que essa palavra encontre guarida no seu coração, e faça diferença na sua vida, na sua família, no seu casamento e também na sua vida espiritual, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar. E nesta oração nós estaremos nos preparando já para a ceia do Senhor. Eu queria pedir licença aqui aos presbíteros da Ativa para chamar o presbítero Júlio, que está conosco, para vir aqui servir a igreja. Júlio, por favor. Presbítero Júlio e o presbítero Medeiros. Por favor, Medeiros, desça ali para servir aos irmãos. Nós vamos orar e nós vamos participar da mesa do Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por este momento tão precioso na casa do Senhor. Agora eu quero te pedir, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Se tem algum casal aqui, Senhor, se tem algum casamento aqui que está à beira do fracasso, ó Deus, tem misericórdia e restaure esse casamento para a glória do Teu nome. Ó Pai, se tem alguém aqui que não tem mais ânimo, nem na vida sexual, que haja restauração nesta noite, que haja mudança em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero te pedir que esse texto, que essa palavra possa de fato estar mudando a nossa vida, a começar em mim. Que possa fazer diferença na minha família, no meu casamento e também na minha vida espiritual, no meu relacionamento com o Senhor. É em Cristo Jesus que eu te oro, meu Pai, pedindo a Tua bênção para que a gente possa participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.